Sessão 229, 20 horas e 12 minutos. 22 de março. Vamos descobrir o que é que tá aí aparecendo na sua cabeça. Pera aí. Verde. Verde esmeralda. É bizarro, porque quando eu comecei a fazer, eu tinha visto verde, eu sabia que não era verde musgo, quando tu falou. Quando tu falou verde, eu falei, é verde, mas não é verde musgo. Eu já comecei a pensar num outro verde mais claro. E aí eu vi esse ser meio descendo, assim. Eu tô lá na sala branca. Eu vi um ser descendo do teto. Um ser muito. Tem uma aparência feminina, assim, muito bonita. Tem uma luz ao redor dela, muito, muito bonita, assim. E ela tá falando que ela tem, assim, que tem várias. Como é que eu vou dizer? Que ela é um dos meus guias relacionado com a minha intuição, digamos assim, com as coisas que eu entendo como intuição. Na real, sou eu. Ela disse que ela tá em outro lugar, é como se ela tá em outro lugar conectada comigo o tempo todo. E muitas das coisas que eu sei, digamos que eu sei, as intuições que eu tenho, as coisas que eu sei aqui, que falo, faço, estão ligadas às coisas que eu faço o download dela. A gente tá muito conectada. Tá falando que no final das contas é como se a gente fosse uma só, mas ela tem a possibilidade de me acessar. Ela, onde ela tá, ela tem a possibilidade de me acessar mais consciente do que eu acesso ela. Eu acesso ela, mas eu não sei. É a primeira vez que eu tô vendo ela, certo? Sim, entendi. Ela sabe, É. ela tá numa posição hoje em que ela consegue, ela sabe o que tá acontecendo mais do que eu, digamos assim. Ela não tá falando que ela é mais evoluída que eu, ela não usa isso. Ela diz que ela tá mais, ela vê de uma perspectiva mais acima, como se ela estivesse num degrau acima, ela consegue ver de fora melhor. E aí, é que no início eu até vi alguma coisa com relação à fusão de consciência. Existem fusões de consciência temporárias, digamos assim. Existem situações em que o acesso ele é grande a ponto de que pode ser considerado digamos, eu estou acessando ela de uma forma tão intensa que poderia ser considerado como se a gente fosse uma só, saca? Uhum. Tipo uma simbiose mesmo. Isso é. Mas tem várias coisas que acontecem comigo. Eu não sei, eu tô perguntando sobre as situações em que eu fico muito desaterrada, digamos assim. Ela falou que são coisas diferentes, não é a mesma, não é exatamente a mesma, não é a mesma coisa. São coisas diferentes. Eu não sinto os acessos que eu faço com ela, eles não geram para mim hoje repercussões físicas que eu encararia como negativas, assim, eu não sinto repercussões físicas negativas do nosso contato. Digamos que o nosso contato ele me traz coisas é agradável, digamos assim. Não tem situações, não vê situações desagradáveis assim ao contato que a gente tem. É o puro
ela descreve como a minha intuição. Como as coisas que eu sei, a gente tá muito conectada. Ela tá me mostrando meu chakra do coração, e ela tá, tipo, agora com a mão no meu chakra do coração, e a gente tá conectada por ali. Uhum. Ela tá falando que ela tá em Andrômeda, mas ela mas assim, eu vejo ela eu não vejo o rosto dela direito, mas eu vejo ela com uma aparência bem humana, assim. Eu só vejo ela como... Ela tem a pele muito, muito clara e tem o cabelo muito... Os cabelos dela são longos, são bem escuros, assim, mais que os meus. Mas é como se ela, tipo, essa roupagem, mas ela fala que... Ela fala, eu não sou de lá, ela diz. Mas... Certo. Eu perguntei pra ela quantas ionas ela tem, ela falou que tem 8. Eu tô meio perdida, assim, eu não sei muito bem o que dizer. Eu tô meio... Parece que ela tá esperando eu falar com ela, eu não... Tá. Não, mas eu tenho perguntas. Eu não sei, eu tô meio, tipo assim, não tô... Eu não tô sentindo, assim, que ela tá me falando coisas como geralmente eles pegam a falar, sabe? Ela tá, tipo assim, Sim. meio... Ok, tipo... Não, a gente pergunta. Então, vamos lá. Como que foi definido que ela teria essa proximidade de contato com você? Isso já tinha sido... Ela já tinha... Isso já tinha vindo na minha cabeça. Foi um desejo. Foi um desejo que... É como se tivesse sido um... É como se tivesse... Ouvia uma vontade e uma necessidade que eu tivesse um contato com ela aqui durante essa experiência. Eu vejo eu falando que eu precisaria da ajuda dela para... É meio estranho assim, mas é como assim, para eu fazer as coisas que eu tenho que fazer, eu vou precisar de ajuda. A programação que foi feita, as possibilidades dentro dessa programação que eu vivo hoje, é como se tivesse sido combinado que também eu teria esse acesso. Certo. Ela está falando que é um acesso bem intenso. Ela não quer ficar comparando com outras situações, mas o acesso que eu tenho a ela é um acesso bem grande, bem intenso mesmo. Quanto as mônadas de vocês estão ligadas? A gente faz... Na realidade, a gente tá na mesma. Nós fazemos parte da mesma mônada. Beleza. Então, é possível que isso aconteça numa condição de uma consciência em uma mônada e de outra consciência em outra mônada, essa simbiose energética? Sim. Ela te ajuda, beleza. E o quanto que você ensina para ela no processo? Ela estando conectada comigo, ela tem acesso ela tem um acesso muito grande a sentimentos da realidade que eu vivo, que ela hoje não tem. Hoje ela não tem, e ela não teve na realidade. Uhum. Ela não passou, ela não esteve aqui. Ela tá mais... Eu tô vendo coisa verde agora, ela tá ligada com... Acho que a linha de evolução dela foi um pouco diferente. É um pouco diferente. E ela tá ligada a coisas... Ela tá ligada
elementais. Eu vi bastante verde, floresta. Eu vi eu vi até eu não sei, eu não me lembro o nome agora. O lado. Gnominhos, assim, com barbinhas e verdinhos e trevos. Tô vendo muita coisa desse tipo, assim. Ela não teve... Ela tá falando que ela não sentiu as dores que eu sinto. O processo de evolução dela, ela não sentiu o tipo de dor emocional e que eu sinto na intensidade que eu sinto. E a intensidade de dores que eu sinto, ela é grande porque eu posso compartilhar com ela. Ah, tá. A intensidade que eu vivo, a intensidade que eu vivo a vida aqui, ela é grande a ponto de eu conseguir que isso repercuta nela também. Mas isso é um processo que ele é combinado e era desejado. Veja que quando a gente fala de tudo vai para a mônada, todas as nossas experiências elas são programadas e tudo vai para a mônada. É ok falar isso, mas também a gente precisa começar a expandir um pouco mais esse pensamento, porque as experiências elas são compartilhadas entre os fractais, ou entre tudo que está. O que é a mônada? A mônada não é nada, a mônada é um conjunto de várias coisas. Então essas experiências elas estão sendo compartilhadas com as outras ou com algumas, dependendo do que é programado, dependendo do que é combinado, dependendo do que está, digamos, entre aspas, escrito. Eu tô vendo as ramificações da mônada e é como se eu tô vendo, digamos, eu e ela. Não quer dizer que tudo que eu tô vivendo agora, todos os outros fractais estão vivendo ao mesmo tempo, porque não é assim que acontece. O que acontece é, dependendo da programação que está se vivendo, dependendo do que foi programado, é como se existisse uma forma de bloquear que certas coisas que estão acontecendo comigo não vai ser espalhado para os outros fractais, para todos os outros fractais da mônada. Existe uma ordem. Eu estou vendo, estamos todos conectados, mas eu vejo que é como se a minha energia ela não fosse dissipada para todos os fractais nesse momento, aqui e agora. Entende? Existem rotas e eu vejo que as luzes que fazem eu tô vendo luzes que fazem eu tô vendo as conexões entre nós, né, que estamos na mônada. Esses caminhos, o caminho que me leva a ela tá iluminado, mas o caminho que me levaria aos outros não tá iluminado. Foi bem legal, assim, essa visão. Não sei, ela tá falando que dentro da mesma mônada, algumas consciências, elas evoluem meio junto, mesmo elas estando... Elas evoluem conectadas, mesmo elas estando em níveis diferentes, mesmo que ela tá, tipo, numa iona acima ela tá, tipo, 8 hoje, ela falou que ela tá conectada comigo desde o início, digamos assim. A gente evolui paralelamente conectadas. A ideia que ela tá me passando não é que... Ela tá me falando... Ela não tá falando que ela me criou, que ela deu origem a esse meu fractal aqui. Ela tá falando que a gente segue as nossas linhas de evolução, mas que não é para eu ver ela como um ser que está acima dela e que ela tenha dado origem a nada.
o que ela tá dizendo, assim, é que... Peraí, deixa eu ver se eu consigo. O pior que eu tô vendo agora é... Ela tá me mostrando, tipo, Que bizarro. Ela tá me mostrando... Olha só. Ela tá me mostrando um dragão e ela tá me mostrando que desse dragão saíram várias coisas que foram... Ela tá falando assim, que eu vejo que foram implantadas em vários lugares diferentes. E ela tá falando que uma dessas coisas, uma dessas partes sou eu. Ela mostrou que daqueles saíram alguns. E desse... Ela falou que eu não saí dela. Ela não me deu origem direta. Ela me mostrou o dragão, só que ela já tinha falado que o dragão... Ela já tinha me mostrado, ela já tinha falado, já tinha soprado que o dragão, ela falou, porque eu acho, tá? Que ela mostrou o dragão como se fosse uma alegoria. Então, também senti isso. Quando ela falou que... Quando ela mostrou essas... Que eu tô aqui, eu vim desse lugar e aí eu tô aqui, aí falou que as outras, tipo, que usou, eu perguntei onde os outros estão, aí ela falou que estão todos em realidades paralelas. Eles não estão na mesma realidade aqui. Falou que estão todos em realidades... que estão todos em realidades paralelas à minha hoje. E ela tá conectada... Ela tá falando que ela tem conexão com o dragão. Ela tá mostrando que ela tem uma conexão com o dragão. E aí ela tem conexão com as outras consciências também. Com essas outras consciências que estão nessas outras realidades paralelas. Eu vejo o dragão numa certa equivalência que ela, inclusive. Eu vejo o dragão como uma consciência que faz parte... O dragão, ele faz parte disso que a gente... Desse mesmo... Tá, eu vou te falar o que vou te falar o que eu sinto, vou te falar o que eu vejo. Dentro da estrutura monádica... dentro dessa coisa toda aqui, uma das consciências que tá, digamos, acima é esse dragão. Acima de mim, que eu digo que ele tá no nível acima, certo? E esse dragão, ele teve a possibilidade de se dividir e deu origem a consciências. E essas consciências, uma dessas consciências sou eu. E tem outros que estão em outras realidades paralelas. Eu não vejo o dragão como sendo... acima do dragão tem outras coisas. Tem outras consciências. Tem coisas mais... Digamos, tem coisas acima dele. Eu vejo coisas acima dele. Ele tá junto com ela. Ali. Tá, entendi. Ela tá vivendo experiências através dessa experiência dele de se dividir. É como se... É tão bizarro esse lance de definição de mônada, porque se tu pegar esse exemplo, é como se o dragão em si fosse a cabeça da mônada e o dragão se dividisse. Tipo, dependendo do jeito que tu vê essas estruturas, poderia dizer que o dragão é uma coisa isolada, separada, e ela tá conectada com ele, tendo experiências como se os dois fossem coisas de mônadas diferentes, mas eles são parte de uma coisa só.
Ai, cara, é bizarro. É, no caso, ela tá vivendo a experiência baseada na possibilidade que um outro fractal dela proporcionou, e não foi ela quem Não, proporcionou. não, Ela tá aproveitando o fato de alguém proporcionar. E aí me parece o caso de que o fato de alguém proporcionar, né, permite com que toda a cadeia, né, aprenda junto. exatamente. As possibilidades de aprendizado, elas são bem... Falando que é difícil, vai ser difícil, talvez um dia, listar todas as possibilidades, porque são muitas. Porque dentro São de um muitos aprendizado, tipos, né? são muitos tipos. Então, parece que assim, eu tô vendo isso, porque se a gente isola uma coisa só, tá? Se a gente isolar só eu e ela, ok, eu e ela. Mas aí, se ela abre um pouco mais, aí ela já está incluindo um outro fractal que deu origem e que está todo mundo conectado. A gente não está nem falando das experiências desse dragão, a gente não está nem falando... A gente não vai abrir as coisas que estão acontecendo com ele. A gente está focado só aqui. No que ele Então, proporcionou, sim. no que ele proporcionou, mas Ele tá lá funcionando ativo em algum lugar ao mesmo tempo. ao mesmo tempo, mas... E quais são o que isso tudo que está acontecendo comigo, e, enfim, como que isso está influenciando ele também. A gente nem vai falar agora, mas É. são muitas possibilidades de... Ela tá falando que, tipo, a nossa falta de... Olha só. Que a nossa falta de entendimento do macro que faz com que a gente tenha a necessidade de querer estabelecer muita ordem e querer estabelecer muitas denominações. Muitas das... Porque a gente não consegue entender. Tudo isso que está acontecendo é tão normal e é uma coisa tão normal que é como se fosse para ela, né, na vivência dela, no nível de vivência que ela está tendo hoje, é como se ela não fosse apegada com as denominações específicas. Mas ela entende que a gente precisa de denominações específicas para algumas dessas coisas que ocorrem, porque isso não é uma coisa absolutamente normal. Não é uma coisa extremamente, digamos que não... Você sabe o que eu entende? sinto? Eu sinto a gente precisa entender isso racionalmente, dando nome, colocando cor, para a gente deixar de entender isso dessa maneira. É muito bizarro, entendeu? Parece que assim, de tão saturado que o negócio vai ficar, de tão organogramático que o negócio vai sair, você uma hora vai falar assim, agora fecha o livro aí, já entendi, e agora vamos sentir. Parece que uma hora vai acontecer isso, sabe? Porque não Mas dá é para exatamente você chegar isso. nisso. Você não vai conseguir, entendeu? Mas é isso que ela está falando, que depois todo esse conhecimento, todas essas denominações, elas vão ficar tão... tudo vai ser tão óbvio, tão absolutamente óbvio para todo mundo, que não vai mais precisar ficar falando o que é isso, o que é aquilo. E é assim com tudo. É assim com tudo que a gente vive, tem muitas coisas que antigamente eram classificadas e reclassificadas e explicadas, e que hoje elas são parte da nossa vida, e a gente não precisa mais ficar conversando sobre isso e explicando e classificando.
Mas tudo faz parte do processo. Você vê, mas e mesmo a gente aqui que tem uma visão mais expandida, quer dizer, a pergunta que eu tenho aqui na cabeça para fazer tem a ver com isso, quer dizer, a gente volta na ideia de tentar desenhar, entendeu? E a Mas é pergunta que eu tenho que normal. perguntar, quero saber se onde está a sua contraparte felina dentro desse processo. Ah, entendi. É na mesma árvore dela, no mesmo galho dela, sabe? Vê se ela consegue te mostrar visualmente, sei lá. Cara, eu tô vendo, só que assim, ó. Eu tô vendo uma felina, mas eu tô vendo uma felina, tipo, dentro de uma cápsula. E aí? Como é que é isso? Ela tá falando que as coisas, elas são tão... Elas, tipo, se a gente fosse conseguir explicar tudo o que acontece, é tudo... Ia, tipo, soar tudo tão maluco pro que É, a gente... Pro que, pro que a gente... Pro que a gente tá falando. Porque se ela disser que... Se ela me diz... Se ela, por exemplo, falar que eu sou um pouco daquele felino e eu sou um pouco do dragão. E aí? Como é que eu vou explicar isso? é. Tipo, Se a gente tiver que traduzir isso no nosso dia a dia, tipo, como é que você explicaria isso aí? Eu explicaria isso da seguinte maneira: a gente vive processos que estão atrelados ao dragão e à felina. é, Coisas que a felina tinha que aprender, coisas que o dragão queria entender, e aí é aí que forma o que a gente acontece? está fazendo. Eu vejo a felina estática não fazendo nada numa cápsula. Certo. E aí? E não vejo que a felina se dividiu em várias coisas. Uhum. Ela não tá num nível que ela se dividiria em várias coisas, pelo Nível. que eu entendi. O dragão, ele deu origem, mas ele não perdeu ele não, ele tá lá, ele tá ativo, eu vejo ele. Ele tá, digamos, ele está consciente fazendo as coisas que ele tem que fazer, apesar de ter dado origem de ter criado essas consciências. Mas a felina Sim, não, a então, felina tá lá, a felina não tá fazendo nada, a felina tá dentro de uma cápsula. quando você tem um corpo criogênico, certo? Hum. Para você nascer aqui, você também programa desde a Iona número 1? Ou aí, nesse caso do corpo criogênico, por você já ter passado por isso, você não programa? Peraí. Existem casos em que precisa que haja essa criação. Existem casos. É como se o dragão ele tivesse extremamente ligado com a criação da consciência, a criação mesmo, assim, que ele. Eu tô vendo ele manipulando as energias. Uhum. O dragão é extremamente necessário nessas situações. É como ele consegue manipular isso. Eu tô vendo como se ele eu vejo como se o dragão ele criasse esse invólucro. O dragão ele tem a capacidade de, tipo, digamos, se a consciência tivesse um invólucro, se a consciência é uma coisa, é como se o dragão ele criasse isso. Tá. E aí dá a oportunidade para felina, no caso, que tá, né, suspensa. A felina só ela não conseguiria gerar isso que tá acontecendo. Ai, eu não consigo explicar, cara, mas ela sozinha não consegue fazer. Ela precisa da ajuda, digamos assim, de alguma consciência que tenha o poder de criação a nível, nesse nível de criação de consciência em si. Tá falando que a gente vai conseguir entender
Eu acho que foi bastante coisa, assim, na realidade. Mas Sim. é uma oportunidade para a gente conseguir entender que as coisas, elas são... Tem muitas coisas, digamos, tem muita interação das consciências de tudo que está acontecendo, entendeu? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É como se, tipo, a gente tivesse pego um screenshot, né? Tipo, Sim. uma... Mas na realidade até um pouco mais expandido do que talvez a gente... Porque se tu parar pra pensar, são várias consciências envolvidas numa... É uma experiência, tô falando de mim, mas aí a Por gente viu isso que várias consciências envolvidas, digamos. é coletivo mesmo, e é multidimensional mesmo, e é difícil. Aí se você para pra pensar que aí tipo assim, se a gente pensa nisso, que a minha experiência, tipo, a experiência humana que tá dando oportunidade para um ser que falou que tem 8 anos, aprender comigo, aprender através de mim, é, é muito bizarro, né? Porque a ideia que a gente tem de humano é que a gente é muito ruim, né? Que a gente é muito ruim, a mente muito fechada, a consciência um pouco expandida, e etc, 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 etc. A gente não entende nada do que acontece. Nada. Outra coisa, e o processo do dragão criar. Eu vi ele extremamente, tipo assim, eu preciso, é como se ele estava dentro desse processo todo, que é muito pouco físico, é como se o que ele fizesse, ele estava lidando com uma coisa... acho que a palavra é densa. É o invólucro, é o que precisa, é o que precisa para a coisa acontecer. Para isso tudo, para toda essa experiência acontecer, ele precisava criar. Tipo, tem mais alguma coisa que ela quer passar pra gente? Não, eu acho que tá ok. Gravilon. É o nome dela? Uhum. Tá. Não é de Andrômeda, né? Não, mas ela tá lá. Podemos finalizar? Sim, sim, sim.